te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero começar esta manhã orando ao Senhor, colocando as nossas vidas diante do trono da graça, porque somos dependentes desse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós, que tem uma palavra nessa manhã para a sua vida. Querido Deus, amado Pai, nós queremos te pedir a tua direção neste culto. Pai, queremos te pedir que o Senhor derrame, ó Deus, sobre as nossas vidas a capacidade de poder transmitir a tua palavra, ó Deus, que o nosso coração possa estar receptivo para receber a tua boa palavra em nossos corações. Que suplicamos o teu favor, ó Deus, sobre as nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, a tua visita, ó Espírito Santo, se movendo em nós, em nossas vidas, fazendo, ó Deus, que essa semente que é a tua palavra possa, ó Deus, cair em boa terra e ela venha produzir frutos para a glória do teu nome. No nome precioso de Jesus. Amém. Enquanto eu estava fazendo os afazeres da casa, e ontem eu vi uma postagem e de um versículo. Esse versículo ficou falando muito ao meu coração. A pessoa que que ministrou, falou em um outro ponto, mas o Senhor e o Espírito Santo do Senhor veio falar ao meu coração e eu fiquei pensativa, refletindo naquela palavra. E nessa manhã eu quero compartilhar com você, eu quero ministrar essa palavra ao teu coração. E enquanto eu estava fazendo os afazeres de casa, como eu falei, e daí eu estava terminando e veio esse louvor ao meu coração. E eu queria entoar com você nessa manhã antes de ministrar, tá certo? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não tenhas, quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Queria que se você pudesse abrir a sua Bíblia aí no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, versículo 9, diz: consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Ainda, se você puder abrir também a sua Bíblia aí, em Provérbios 21 e o versículo 31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá vitória. Graça e a paz. E nessa manhã eu estava meditando nessa palavra, na verdade desde ontem eu estava meditando nessa palavra.
E hoje, né, como o final de semana está chegando aí, e muitas vezes nós fazemos muitos planos para o final de semana. E paz, minha querida. E quando nós fazemos esses planos, e muitas vezes nós esquecemos de colocar estes planos diante do Senhor. Não é? Muitas vezes nós planejamos, né, projetamos, dizemos, né, que vamos fazer isso ou aquilo nesse final de semana. Né? Quantas vezes você mesmo que está aí não planejou isso? Né? Esse final de semana eu vou fazer isso, isso e isso. Faz uns planos. E eu fiquei meditando no que diz esse versículo, que ele diz: consagra ao Senhor todos os teus planos, e assim você será bem sucedida. Eita, que tá aqui, né? Tomada vai ter cabelo molhado. E você será bem sucedida. Muitas vezes nós planejamos, mas nós não colocamos diante do Senhor. Nós não colocamos nem apresentamos os nossos projetos, os nossos planos para o Senhor. Simplesmente fazemos porque achamos que somos autossuficientes ou que somos independentes, né? A gente vê, por exemplo, mãe, os pais em si, né? E eu acho que mãe, né, talvez mais, né, assim, por ser mais emoção. E muitas vezes a gente olha, né, os nossos filhos quando pequeno, aquela dependência, a admiração que muitas vezes tem para conosco, né, assim, ou, né, pessoas que enquanto na prova, né, assim, admira, né, a sua vida, não é, e projeta. E quando chega, né, na adolescência, quando está na adolescência, eles crescem e eles começam a se achar que são independentes, não precisa mais dar satisfação, mesmo morando, né, na sua casa, né, em casa às vezes querem sair, não querem dizer para onde, que hora voltam, né, assim, porque se acha independente, se acha que não depende mais, não precisa mais, né? Mas, Senhor, Bruninha, não precisa mais se sujeitar às autoridades ou colocar, né, os seus planos, né, projetos diante do Senhor. E na vida secular, pessoas têm essa atitude, e nós podemos ver que muitas vezes essas atitudes nossas, né, do dia a dia, ela de uma maneira ou de outra, ela atinge, influencia. Quando eu digo atinge, chegar, né, a realizar essas mesmas atitudes com o Pai Celestial. Quantas vezes você quer viajar, você quer estudar, você quer fazer um curso, você quer ir para um trabalho novo, não sei qual o projeto que você quer, né? Mas eu sei que muitas vezes você tem esse projeto e você simplesmente quer realizar na sua força, né? Sem perguntar ao Senhor se é isso mesmo que Ele quer. Eu lembro que assim que eu terminei, né, os estudos, e eu queria logo fazer, né, faculdade, e Deus, Ele abençoa assim, né, ele quer que você cresça, que você tenha o entendimento, né, mas muitas vezes a gente quer uma profissão, né, que às vezes o nosso pai e nossos pais idealizou. Muitas vezes nós queremos, né, e sonhamos com tantas coisas e a gente não coloca diante de Deus. E parece que quando a gente trata esse assunto, parece ofensivo.
Parece, né, que as pessoas logo rebatem quando a gente pergunta assim: e você perguntou a Deus se era isso que você queria? Eu lembro que minha filha, né, nós instruímos nossos filhos no caminho do Senhor, na palavra. Eu lembro que ela desejava ser muito uma profissão e tentou vestibular para isso, não conseguiu, né, passar. E a gente colocando diante do Senhor, e ela fez uma outra faculdade. E hoje, né, assim, ela desfruta dessa faculdade que ela cursou, né, assim, e ela ali trabalha. E ela uma vez disse: nossa, como eu gosto do que eu faço. Muitas vezes nós, né, tememos ou até nos achamos, né, assim, que é ofensivo quando alguém, né, diz assim: você já perguntou a Deus? Você já colocou diante de Deus? E aí as pessoas pensam, né, fanatismo, pensa, né, assim, é preguiçoso ou qualquer outra coisa, porque parece ofensivo se você, né, assim, apresenta ao Senhor tudo. Salomão, quando ele escreve o livro de Provérbios, nesse 3 ele diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz. Coloque diante do Senhor, apresente ao Senhor. Não tenha vergonha de apresentar, de colocar ao Senhor o seu dia, os seus projetos, os seus sonhos diante do Senhor. Porque esse versículo, ele nos ensina onde devemos colocar, que é diante do Senhor, os nossos projetos. E com certeza, quando você faz isso, você tem sucesso. Porque a Bíblia diz: e os seus planos serão bem-sucedidos. Não tem esse, querido, que colocando diante do Senhor os seus planos, os seus projetos diante do Senhor, né, assim, apresentando, consagrando ao Senhor, ele não tenha bom êxito, ele não tenha sucesso. Quando a gente vai olhar para a vida de Neemias, que eu gosto muito, quem me segue sabe, né, assim, que é um livro que nos ensina muito. E quando a gente vai para o livro de Neemias, você vai ver quando o seu irmão, né, chega para Neemias e relata, né, o fato de a cidade de Jerusalém estar toda destruída. E a Bíblia diz que Neemias chora por muito tempo, né, assim. Depois ele se levanta e ele jejua, ora e apresenta ao Senhor. E o Senhor levanta Neemias para erguer os muros de Jerusalém. Todas as pessoas, querida, que colocam os seus planos diante de Deus, ele é bem sucedido. A Bíblia diz, nesse mesmo livro de Neemias, que Neemias era copeiro, mas a Bíblia diz que ele foi bem sucedido, ele teve o favor de Deus e o favor dos homens. E a gente vê, né, assim, quantas pessoas, inclusive cristãos, né, que hoje este versículo talvez é uma afronta, talvez é um fanatismo, talvez é uma falta de não ter o que fazer. Mas Salomão, instruído por Davi, homem segundo o coração de Deus, ele diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz. Quando eu e você apresenta, consagra, coloca diante de Deus, é o segredo para o sucesso nas nossas vidas. A Bíblia diz: e os seus planos serão bem-sucedidos. Ele ensina, né, no 21, ele diz: olha, o homem prepara o cavalo para o dia da batalha, mas do Senhor é que vem a vitória.
Às vezes o homem, né, ele vendo eles adestrando, né, ensinando o cavalo para o dia da guerra, a velocidade, treinando o homem, né, não colocando diante de Deus, porque você pode ter sonhos, você pode ter projetos, você pode até se achar independente e não precisar, né, do Senhor. Mas eu quero te dizer que o teu sucesso, a tua resposta, sabe, vem da parte do Senhor. Vem, né, em outra versão diz, vem dos lábios do Senhor. Há quantos cristãos, né, assim, tem como o língua já fala, né, assim, tem quebrado a cara, né? Quantos cristãos têm sido frustrados, ou pessoas, né, se frustram por planos que não colocou diante do Senhor? Quantas pessoas não têm casamentos, né, destruídos porque simplesmente não colocou diante do Senhor? Não, mas ele é muito bonito. Não, mas ele é bem de vida, né? Assim, e não coloca diante do Senhor. Não diz, Senhor, é isso que tu queres para minha vida, são esses planos que tu tem para mim. Por muito tempo, né, como eu falei, o Senhor tem um chamado na minha vida, e eu me lembro que eu queria muito, né, assim que terminei meus estudos, eu queria muito já entrar na faculdade. E eu lembro que em todo lugar que chegava, o Senhor tinha dito que tinha um chamado para a minha vida, e que no tempo Ele ia satisfazer o desejo do meu coração, no tempo dele, né, assim. E eu sempre colocava diante de Deus, e por isso que algumas pessoas não entendem, né, assim, que às vezes para uma pessoa parece, né, como eu ouvi uma vez, nossa, você incomoda Deus com isso, uma coisa tão simples, né, assim. Não, querido, não incomoda Deus, até porque Deus, ele não se incomoda quando você coloca diante dele, você consagra a ele os teus planos, o teu dia. E essa palavra veio muito, né, assim, nesse dia, porque já vai chegar o final de semana. O que foi que você projetou? O que foi que você planejou para esse final de semana e fazer? Será que você colocou diante de Deus? Será que você consagrou ao Senhor? Será? Será que você colocou para que você possa ter absoluta certeza, né, que você vai ser bem sucedido? Eu tenho aprendido justamente com isso. Todas as manhãs, né, eu consagro ao Senhor o meu dia, apresento ao Senhor projetos, sonhos, eu tenho colocado diante do Senhor, porque eu entendo que os nossos planos só vão ter sucesso, os nossos planos só vão ser bem-sucedidos quando eu e você consagrar ao Senhor, colocar diante do Senhor e fique despreocupado que Ele vai dar sim a resposta, se não for plano dele, se não for resposta dele, porque lá no livro de Jeremias 29, né, o Senhor falando para o profeta Jeremias, né, para ele anunciar a Jerusalém, né, assim, para o povo israelita, e ele diz assim, olha, eu é que sei que pensamento, que plano tenho a vosso respeito. Eu tenho planos de fazer você prosperar e não de causar dano. Às vezes, né, assim, as pessoas no ato de desespero, no ato de não querer ficar só, ou não querer que outras pessoas apontem, né? Eu lembro que muitas pessoas ficavam na cobrança, né, de um emprego para mim secular, né, assim, e eu sabia que seria no tempo do Senhor.
E eu me lembro que chegou um momento que a pressão era tão grande, né, assim, a cobrança, que eu até falei assim, nossa, eu vou pegar qualquer um. E o inimigo, que é astuto, né, assim, abriu uma porta que eu ia trabalhar, né, de domingo a domingo. Apresentou inúmeras, salário bom, vantagem, multinacional. O horário era terrível, né? Assim, porque eu nunca vi, já vi plantão de 12 horas, né? De 24 horas, mas você tem descanso depois, né? Tipo, você trabalha 24 horas e tem não sei quantos, né? Dias, né? Assim, 3 dias, às vezes 2 dias, né? De descanso, né? E outros mais, dependendo do plantão como você tira. E tinha hora de pegar, mas não tinha hora de largar. Mas eu lembro que o salário era muito bom. E eu coloquei diante do Senhor. Se Deus, tu conheces a minha necessidade, tu conheces a minha vontade, o meu desejo, Deus. E eu quero colocar diante do Senhor. E quando começou a falar, né, a pessoa insistindo, né, e mostrando a vantagem, né, de plano de saúde, disso e daquilo, e era em Suape, né, assim, muito distante de onde eu moro, as condições para chegar lá, né, assim, e de voltar também, né, assim, e eu coloquei diante do Senhor. Eu lembro que logo após, né, assim, eu ter colocado diante do Senhor, ter achado que aquilo era o melhor para mim, que eu podia, né, poder falar para as pessoas, né, eu dizer assim, estou agora numa multinacional, né, assim, e o Senhor falou, filha, mas não é isso que eu quero para a sua vida. Porque eu tenho planos na sua vida de te fazer prosperar, filha, e não causar dano para a tua vida, para a tua saúde, para o teu casamento, né, para a educação dos seus filhos. Eu tenho esse plano de prosperar a sua vida. E por isso, querido, eu quero te dizer, assim, que eu ouvi, né, a semana retrasada, né, eu vi um comentário de uma colega minha, né, assim, e as pessoas perguntando, dizendo, o que é que tu vai fazer nesse final de semana? E ela não tem namorado, né, assim, e ela mora só aqui, e aí quando ela tava vindo comigo, ela pegou e disse, nossa, eu vou sair, nem que seja para o botequim, né, um barzinho, né, na rua, somente para não ficar em casa, somente para as pessoas não acharem, né, assim, que eu perco o meu final de semana, né, eu não me divirto no meu final de semana. E eu olhei para ela e eu falei, né, para ela, eu disse, ela é católica carismática, né, assim. E aí eu falei, e por que tu não vai para igreja ou qualquer outra coisa? Porque essa necessidade de poder, né, querer provar para os outros, né, assim, será que isso é bem para você? E aí ela falou, na segunda-feira, né, quando nós voltamos para o trabalho, estávamos no trabalho, e ela falou, Adri, tu não sabe o que aconteceu nesse final de semana. Eu pensei nesse tal barzinho, né, e teve uma confusão, um tiroteio, né, assim, e eu fiquei pensando, nossa, se eu tivesse ido, né, assim, podia, né, esse tiro ter atingido e tal, tudinho. Sabe, querida, que às vezes as pessoas têm vivido, né, têm procurado viver sem colocar diante do Senhor, sem consagrar seu final de semana, né, seus projetos. Mas o que tem? Eu vou ao shopping. O que tem? Eu vou para o cinema. Precisa eu também dizer isso tudo? Se você é dependente do Senhor, precisa, querida. Quem é dependente de Deus, você não vai fazer nada sem consultar a Deus, sem perguntar a Deus, sem colocar diante de Deus, porque a opinião dele, né, a fala dele tem muita importância para a sua vida.
Quando não, quando você se acha independente, quando você quer porque quer realizar os seus planos, seus projetos, sem perguntar, sem colocar diante de Deus, né, se é isso mesmo que Deus quer para a sua vida. Sabe que você é frustrado, né, não vai bem, mas quando você, né, coloca diante de Deus, Neemias colocou diante do Senhor. A Bíblia diz que o rei deu cartas para ele, para que ele pudesse passar, né, nas cidades, né, sem precisar pagar pedágio, né, sem ter obstáculos. A Bíblia diz que outras pessoas ajudavam a eles, forneciam, né, madeiras, porque consagrou os seus planos ao Senhor. Por isso, nesse dia, né, assim, que vai entrar o final de semana, que você possa fazer o que a palavra de Deus nos ensina. Consagra ao Senhor tudo o que você vai fazer e você será bem sucedido. Seja o que for, seja qual for o seu projeto, né? Tudo, a Bíblia, ele não diz assim, algumas coisas, outras não, ou isso é besteira, isso não, né? Assim, esse é pequeno, você só apresenta as coisas grandes e difíceis a Deus. Não, ele diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz. Tudo o que você faz. E você será bem sucedido. Ah, querida, como é maravilhoso, né? Assim, poder ter essa promessa, poder ter essa palavra de Deus. Quando eu coloco diante dele, né? Quando eu consagro, apresento a ele, eu serei bem sucedida. Né? Não tem como dar errado quando você, né, coloca diante de Deus, porque ele vai adiante de você, ele vai aplanando os caminhos, assim como ele fez para o rei Ciro. Ele foi adiante dele, aplanou os caminhos, né, e fez ele descobrir tesouros ocultos e escondidos que ele nem sabia que tinha. Mas tem gente, querida, que faz de todo jeito, não apresenta ao Senhor, não quer saber, né, o que Deus diria para você, qual a resposta, né, que Deus daria. O próprio Abacuque, essa semana eu já citei, né, ele mais uma vez, nosso, né, irmão, profeta Abacuque, ele diz, né, no capítulo 2, versículo 1, ele diz, me colocarei na torre de vigia, para saber qual a resposta do Senhor. Ele não disse a minha resposta. O que eu quero saber, eu quero que Deus responda dessa maneira. Ele diz não, para saber a resposta do Senhor. Porque quando a gente coloca diante de Deus, quando a gente apresenta diante de Deus, ele tem resposta. E ele é bem sucedido em tudo que faz. Por isso que Abacuque pode dizer no 3,18, né? E aí ele diz, né, assim, ainda que tudo isso venha a faltar, a figueira não floresça, nem a vide dê o seu fruto, mas ele diz uma declaração, né, de uma palavra de quem conhecia que quem coloca diante de Deus as suas causas, os seus planos, os seus projetos, tem resposta, é bem sucedido. Ele diz, todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. É óbvio, querido, né? Quando ele diz exultarei, é se alegrar, ficar feliz. Por quê? Porque o Senhor fez ele ser bem sucedido quando ele colocou diante do Senhor. Que você coloque teu final de semana, teu dia, porque talvez hoje você nem colocou, né, seu dia. Aproveita, né, esta palavra e apresenta, né, a tua tarde, a noite, né, este dia ao Senhor. O teu final de semana, coloca diante de Deus, consagra diante de Deus, né, assim, e você vai ver que será bem sucedido. Que Deus abençoe.
um ótimo final de semana para você, que a bênção do Senhor Jesus, né, repouse sobre a tua vida, sobre a minha vida, né, e que nós possamos aprender e colocar em prática, não ser só ouvinte, mas praticante dessa palavra, colocar diante de Deus. E a gente vê, né, segunda-feira, lá na palavra do dia, você poder dizer: pastora, como o meu final de semana foi maravilhoso. Como o meu final de semana o Senhor, né, fez eu ser bem sucedido em tudo que eu coloquei diante dele, eu apresentei. Foi excelente o meu final de semana, pastora, porque eu coloquei, eu consagrei, eu apresentei diante de Deus e deu tudo certo. Tudo certo, porque a gente coloca diante do Senhor. Que Deus abençoe. Um ótimo final de semana para você, tá certo? Que Deus abençoe, que você possa ser esse agente abençoador, transmitir essa mensagem para outras pessoas que precisam, né, entender que a gente só vai ser bem sucedido quando a gente colocar e apresentar diante de Deus tudo para Ele. Tudo que a gente for fazer, colocar diante dele. Que Deus abençoe.